Eu queria partir para o segundo ponto, que é o relacionamento gramatical na frase, que você comentou. Eu acho que ainda está um pouco relacionado a palavras, mas já num contexto de frase, né? A relação gramatical na frase é a mais chata. Não é minha área, eu não gosto. É aquela coisa do português que a gente geralmente... Tem gente que gosta. O Trigo é casado com alguém que gosta, é uma leitora ferrenha, mas a maioria não gosta. Mas eu vou falar as partes que são básicas. Se você teve uma boa educação, você já tira isso de letra. Se você não teve, como eu não tive, você tem que ralar um pouquinho mais para você entender. Mas, basicamente, são 3 esferas ali gramaticais que, geralmente, quando a gente se aproxima, a gente tem que perguntar. As 3 são fonologia, depois morfologia e, por último, sintaxe. Então, vamos lá, uma por uma, tentar destrinchar aqui, só para a gente ter esse panorama e entender, porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente quer estudar a palavra, tem que entender o que cada palavra está relacionado na frase, como ela vai se comportar ali. Ainda mais se a gente não sabe isso em português, imagine em grego ou hebraico. Então é mais complicado, né? Mas vamos lá. Fonologia é a sonoridade da menor unidade na palavra, ou até mesmo como uma palavra vai soar no ouvido do ouvinte. E isso é super sofisticado, porque às vezes alguém está fazendo uma rima. E como é que você traduz uma rima, Rodrigo? Difícil demais, não dá para traduzir rima. Quando a gente vai ver esses sertanejos traduzindo as músicas em inglês, é uma coisa triste. Por isso que mantenho Juntos e Shallow Now, entendeu? Eu não sei o que é pior, manter a palavra e jogar um pouco da outra língua ou não manter. Mas os autores bíblicos às vezes faziam isso, né? Quando eles falavam no aramaico, e Jesus disse, Talita cumi, ele tá jogando, fazendo Juntos e Shallow Now. É exatamente isso que eles estão fazendo, porque eles deixam. Mas às vezes tem sonoridades que a gente vai ouvir e tentar entender. Olha que interessante. Acho que uns 10 anos atrás, eu fiz uma aula com um doutor chamado Rick Watts. Ele é do Regent College. Eu fiz Marcos. Eu sempre gostei muito do Evangelho de Marcos. E eu fiz essas aulas. E ele estava falando do capítulo 3 de Marcos, versículo 22, quando os mestres da lei falam o seguinte: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. E Jesus fica muito bravo com isso. Aliás, é nesse contexto que Jesus fala que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Porque os caras estão falando que Jesus não está com Deus, está com os demônios, está com Beelzebu. Agora a pergunta é, de onde vem essa palavra Beelzebu? Não tem essa palavra antes. Então, a primeira pergunta que os estudiosos fazem, só para você entender, a gente não precisa fazer isso, mas vocês precisam entender o que está acontecendo. Essa palavra foi transliterada do aramaico, que foi provavelmente quase tudo que Jesus falou foi no aramaico, e foi transliterada para o grego. Então vamos dar uma olhada no que o som parece. Porque muitos pulam dessa palavra. Beelzebu é Baal do Antigo Testamento. Mas pode não ser. Ou pode ser uma sofisticação. Porque Baal era um deus cananeu que era falado como deus dos deuses, né? O senhor dos senhores deles. Mas que os judeus apelidaram de deus das moscas. Aí tem várias histórias por que eles colocaram de forma pejorativa Baal. E aqui, se você for no ouvido dos estudiosos, as pessoas que falam fluente aramaico e hebraico, eles vão falar que isso vem de 2 palavras, que é bet, que no aramaico quer dizer casa, e a palavra Baal, ou Zebu, que é o demônio principal. Então ele está falando que é o demônio principal da casa. Se você ver todo o contexto, Marcos 2, 3, 4, 5, você vai ver que é tudo sobre Jesus saindo do templo e trazendo os seus ensinos para casa. As casas estavam cheias, as casas não tinham como entrar, aí os 4 amigos colocam o paralítico por cima. Ele está perdoando na casa. Então, perdão só dava no templo. Ele está perdoando numa casa, como a casa fosse o templo de Deus. Ele vai fazer uma analogia dizendo, se você limpa uma casa e não coloca nada dentro, vai vir muitos mais demônios para essa casa. Então, o tempo todo está falando de casa, de Bet. Então, pode ser, e não estou afirmando, mas eu lembro que essa aula, isso me marcou, pode ser que, na verdade, os mestres da lei estão falando que ele tinha esse novo ensino que era nas casas, mas que ele era um demônio de casas que estava querendo tirar as pessoas do verdadeiro templo, que era o segundo templo de Herodes. Então, é interessante. Então, primeira é morfologia, como essa palavra rima e como ela pode ser associada. Sofisticado, nós não conseguimos muito, mas às vezes você vai ler sobre isso e você tem que entender por que esse cara está chegando nessa conclusão. Segundo, morfologia. Morfologia é a formação das palavras, de cada unidade. Eu peguei um exemplo para a gente poder entender. Os alunos
aprenderam uma bela lição. Qual que é a morfologia dessa frase? A morfologia é a seguinte: os é artigo definido, alunos é substantivo, aprenderam é verbo da primeira pessoa do plural. Então, entenderam aqui? Isso é a morfologia das palavras. Então, você está pegando pedacinho por pedacinho, entendendo. É importante você, mesmo sendo em outra língua, entender o verbo, entender o adjetivo. Mais para frente eu vou falar, mas se você não souber o que é um adjetivo, o que é um verbo, o que é um artigo definido, fica difícil você entender o que está escrito. Por isso que na primeira live eu falei que um terço tem a ver com como a gente estudou na nossa escola. O outro terço tem a ver com a nossa tradição eclesiástica, quantas pregações a gente ouviu. E a terceira tem a ver com hermenêutica, que a gente vai aprender específico. E sintaxe. Olha que palavra chique. Sintaxe. Elementos em uma frase. Não é a palavra sozinha, mas é o relacionamento dessa palavra com a frase. A mesma frase para a gente entender a sintaxe. Ou a sintática, né? Análise sintática. Os alunos aprenderam uma bela lição. Agora, os alunos, sujeito simples. Alunos, núcleo do sujeito. Os, adjunto adnominal. E aí, por diante, a gente continuaria pensando nisso. E aí, isso é como a análise sintática de cada palavra tem a ver com a frase. Então, esses são os três eixos. Tudo é três, né? Presbiteriano, tudo transforma em três. Mas esses são os três eixos do mergulho gramatical. A fonologia, a morfologia e a sintaxe. Agora, uma coisa interessante. Na análise sintática dos verbos, você vai chegar nos verbos gregos e você vai ver que tem o auristo. O auristo é um tempo verbal que não existe no português e nem nas línguas modernas. Aí complica, né, amor? A gente já tem tempo verbal demais. O americano, quando vai aprender português, ele fica doido. Porque a gente tem tempo verbal adoidado. Português é uma língua muito sofisticada. O inglês é muito simples e pobre. Por isso que a língua do mundo é inglês e não português, ou mesmo com Portugal fazendo tantas coisas, ou espanhol. Porque o inglês é simples. É muito mais fácil de aprender. E aí, quando você vai no auristo, ele quer dizer tempo indefinido ou contínuo. É um tempo que não tem nem começo nem fim, não está nem no passado necessariamente, ou também pode estar, mas continua no presente, está no futuro. Esse é o auristo. Um versículo famoso é Mateus 28, 19, quando Jesus dá a grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a guardar as Sagradas Escrituras, eu estarei com vocês. Toda aquela grande comissão, esse vão é auristo. Eu até peguei a palavra no grego, horevome, e ele está ali no tempo auristo, que é indo, e eu peguei aqui, olha só, eu tô meio xaropão assim, eu tô me achando, eu fui atrás para ver quantas vezes é traduzido como vão. Às vezes ele é traduzido como vá, vão, foi, indo, ir, e às vezes você tá lá, tá vendo? Jesus falou vão, tá aí mandando e agora já, então devemos seguir, não falou agora, necessariamente. Não é nem esse o tempo verbal do original. Então se você já sabe, você evita afirmar coisas que não estão no texto. Não quer dizer que Deus não possa falar para você que é para você ir agora fazer a grande comissão. Mas não é isso que está ali no texto original. E é interessante quando você pega o gráfico de como foi aplicado, como foi traduzido, ele dá aquele círculo, sabe? E aí vai mostrar que 20% foi traduzido como vão, e aí vai mostrando, é muito bacana você dar uma olhada. Mas o mais interessante e mais importante é que na análise sintática, às vezes você vai encontrar um verbo ou um tempo verbal que não tem na nossa língua. E aí é um pouquinho mais difícil a gente entender. A gramática realmente é algo bastante complicado, mas a gente precisa ter essa noção de que existe e de que o texto está submetido a isso, para que a gente não caia no perigo da falsa interpretação, né? Da gente levar alguma coisa a ferro e fogo onde não é aquilo. Então a gente sempre tem que ter essa pontinha de curiosidade, de destrinchar um pouco mais e realmente tirar essa dúvida. Vale a pena relembrar aqui. Não precisa saber as línguas originais. Deus é maravilhoso, pessoas traduziram, as nossas traduções são muito boas e fiéis, mas é importante a gente entender o mínimo possível ou saber usar as ferramentas para entender um pouquinho mais quando está fazendo um estudo mais profundo ou se quer entender para valer a Bíblia. Eu estou ensinando aqui realmente como eu ensinaria aos seminaristas a hermenêutica caminho. Se você vai querer trilhar esse caminho ou não, mas pelo menos você saiba que tem esses tipos de discussões.